Senhores vereadores, solicito a presença dos senhores do plenário, que ocupem os seus lugares para que possamos iniciar, então, a sessão ordinária. Então, com a presença do número legal de vereadores, eu abro a presente sessão, dando bom dia a todos, informando aos servidores, assessoria, demais colaboradores da casa, que nós estamos com problema de inundação no segundo e terceiro piso, né? O que nos causa profundos transtornos, vereador Giacomini, inclusive na sala da presidência. Vereador Castro, por gentileza, proceda à leitura da ata da última sessão plenária. Gostaria de dar bom dia a todos, informar os senhores vereadores que está à disposição na mesa diretora a ata da sessão plenária 323 do 16º período legislativo da Câmara Municipal de São Leopoldo, realizada no 6 de setembro de 2016. Muito obrigado, vereador Castro. E em função justamente dessas inundações havidas na Câmara, hoje nós estamos com problema de internet, de também energia elétrica, portanto a sessão não está sendo transmitida. E hoje não teremos internet na casa, até que as empresas operadoras, né, façam o devido conserto. Temos hoje inscrito na tribuna popular Alessandro Flores, presidente da Associação dos Catadores Renascer. Alessandro, está conosco? Por favor, Alessandro. Tu és o primeiro a usar a tribuna. Na sequência, Gilmar Goulart Pinto, que é membro da comissão organizadora da 17ª edição do desfile misto da feitoria, e o Valdir Simplício, que representa a Associação dos Moradores do Parque Itapema. Não está aí. Não quer falar por ele? Por causa da assessoria? Não. Não vejo inconveniente nenhum. Pois não, senhor Alessandro? Bom dia aos vereadores, essa chuvinha. Presidente, o que me traz nessa casa, eu não iria vir na tribuna agora nesse período de eleição, mas devido a 20 anos que eu acompanho essa casa, faz 20 anos, vereadora, que eu venho olhar vereadores, mas eu sempre venho aqui nessa casa. Presidente, a gente construiu muito nessa cidade. Hoje, a coleta seletiva na cidade de São Leopoldo, ela é referência, mas ela precisa ser ampliada. O Castro, a senhora, o Andrade e o Brasil estiveram aqui quando 28 famílias fizeram uma formação, o Percy também esteve. E a senhora, presidente, conseguia ver nos olhos daquelas pessoas o que é largar uma carreta e ter um caminhão, que nós já fizemos isso. E essas pessoas estão ainda com essa expectativa. E eu vim aqui sugerir aos vereadores, já que o governo que está aí, a gente não sabe se vai continuar ou não, mas eu vou estar aqui em janeiro, lutando pela essa classe, com certeza, independente de qual prefeito que tiver. Eu vou estar aqui lutando por essa classe. Eu queria sugerir aos vereadores, vai ser votado o orçamento, que é o que o governo fala que não tem dotação orçamentária para contratar essas pessoas. Então eu queria sugerir aos vereadores, porque isso foi tu que me ensinou, Carlos, que não adianta só brigar, tem que trazer sugestões. E o Carlinhos me ensinou, né, Carlinhos, que uma fruta tem que esperar ela amadurecer, né? E nós estamos trabalhando. Então o tempo, né? Eu queria sugerir aos vereadores que quando a gente colocar o orçamento, que daqui umas 3 ou 4 semanas vocês estarão votando o orçamento do município, a gente possa estar construindo uma emenda para se pensar recurso, que é o que o governo está dizendo que não tem recurso no orçamento, para que a gente não possa ver o nosso secretário de Assistência Social dizer que 2% não dá para fazer nada, que as casinhas, que as barraquinhas estão ali. Se der emprego para aquelas pessoas, as barraquinhas não vão estar ali. Entendeu? E é o que eu faço nessa cidade.
E não é só para mim, porque lá estão os presidentes e aqui estou eu. Então, eu queria construir isto, presidente, e ver se a senhora consegue liderar isso para nós, já que é presidente da casa. Amanhã nós vamos ter uma reunião com as bancadas dos partidos, vou trazer toda a diretoria, porque não ficar só eu sabendo. Essa é a minha sugestão. Presidente, eu queria finalizar, presidente, dizendo que ainda tem gente vindo lá da Santa Marta, com uma carretinha no centro, buscar resíduo. Ainda tem. É só o que eles sabem fazer. O vereador Andrade, que mora aqui, sabe disso que eu estou falando. Não é que eles não queiram fazer outra coisa, não tem emprego. Eles até sabem fazer outra coisa, não tem emprego. Hoje, não é só os catadores, hoje é as pessoas desempregadas que também estão na rua atrás do resíduo. Não é só os catadores que a vida inteira cataram, não. As pessoas não têm o que fazer, não arrumam o serviço e eles vão para esse meio também. Então, eu queria dizer assim, é muito importante para nós, vereador. Eu já fiz a minha parte, já fiz a formação, a senhora deu até as rosas para eles. A cooperativa existe, é a única que está fora. As outras 7, pelas quais eu fiz 4 das outras 7, estão todas bem, as pessoas estão felizes, estão ganhando seu dinheiro. Tem que arrumar agora, tem que apertar as roscas, né? A gente fez a roda, agora só precisa apertar, né? Queria dizer para ti, Jacomini, como líder do governo, seria muito importante que o senhor nos ajudasse. Seria muito, mas não só na fala, né, Jacomini? Na prática, entendeu? Seria muito importante, entendeu, Jacomini? Porque o Carlos, quando foi líder desse governo, primeiro nós sofremos 1 ano e meio. Mas depois desse 1 ano e meio, quando ele abraçou com nós fizemos tudo isso. A gente sabe que vocês estão aqui porque só existe política, né, Yara? Porque existem pessoas que ainda precisam dela, né? Que tem pessoas que não precisam de política, vai ali no particular, tem serviço, mas ainda tem gente que precisa. E por isso que vocês estão vendo aquelas barraquinhas lá, que as pessoas não têm onde morar, porque tá feia a coisa. Tá? Muito obrigado. Atenção. Muito obrigado, Alessandro. Sua presença tão importante. Próxima liderança a usar a tribuna é o nosso colega jornalista, responsável pelo Jornal Imigrante, o Júlio César da Silva, que vem falar da 18ª edição do desfile misto da feitoria. Bom dia a todos e a todas. Presidente Yara Cardoso, obrigado pelo espaço. Vereadora Cigana e demais vereadores, bom dia a todos. Vim mais à tribuna no sentido de falar e convidar a comunidade, bem como os vereadores, a participar da 18ª edição do Desfile Misto da Feitoria, que é um desfile que é alusivo à Semana da Pátria e também à Semana Farroupilha. Esse evento se iniciou por iniciativa do primeiro acampamento que ocorreu na feitoria, na iniciativa do CLTG e CTGs da feitoria, principalmente, e de 2 escolas, que na época era o CAIC, o Adesat e o Olímpio Álvares. Hoje, se passaram 18 anos, é um evento que ele tem uma estrutura própria. Ele já se enraizou na concepção das pessoas, da feitoria, do bairro, que é um bairro que é bastante bairrista, né? É a redundância, né? É um pessoal que valoriza muito o seu bairro. E esse desfile, então, ele significa isso. É mostrar para a comunidade, não só da feitoria, como todo o São Leopoldo, né, a pujança do bairro, né, os valores que o bairro tem e o respeito que o bairro tem para o resto da cidade. Inclusive, numa situação onde houve a transferência do desfile do centro, cívico do centro em função de chuva, mau tempo, né? A feitoria abrigou cerca de 15 escolas fora do bairro, além das 10 que tinha no bairro. Então, colocou-se como se fosse um evento municipal, não só do bairro, feitoria municipal. Então, eu quero aproveitar também para agradecer, durante todo esse tempo, o apoio que se teve de Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, que sempre nos acolheu,
de uma maneira assim, fortemente assim, que nos deu as condições, nos deu ânimo para continuar. E outra coisa assim, é que em 17 anos nunca tive um mau tempo, uma chuva que atrapalhasse o desfile, né? Chegou uma certa ocasião que choveu até meia hora antes do desfile. Depois abriu-se o sol, né? E a gente fez um desfile muito bom, com a participação de todas as escolas, várias entidades da feitoria e fora dela, e também dos cavalarianos, né? Então, fica aqui então o convite a toda a comunidade leopoldense, né, para participar de mais uma atividade, mais uma edição desse desfile, que já se tornou tradição no nosso bairro, no nosso município. Obrigado. Muito obrigada, Júlio. Então, vamos todos lá no desfile da feitoria, que sempre realmente movimenta muito aquela região e toda a cidade. Próxima liderança a usar a tribuna é Valdir Simplício, representando a Associação do Parque Itapema. Eu não estou localizando o Valdir. Valdir Simplício. Nem ninguém que o represente. Bom, então encerramos a parte de tribuna popular e de imediato vamos passar então à sessão plenária e eu já chamo o primeiro vereador inscrito, o vereador Carlos Fleck. Senhor presidente, quero saudar a mesa diretora dessa casa, os colegas vereadores, vereadora Edith, ao público que nos acompanha. Estamos num período eleitoral, num horário especial e temos a presença de muitas pessoas. Para nós é um motivo sempre de alegria, porque podemos compartilhar as nossas falas com mais pessoas. Sintam-se todos acolhidos pela casa. Vi o Polaco, ex-secretário também aí, queria saudar o Polaco, demais membros de governo, assessores de vereadores que vejo aqui. A gente falar sobre o movimento tradicionalista na região da feitoria, não se tem como deixar de reconhecer o avanço que se tem lá. E eu tenho insistido sempre em minhas falas de que o movimento tradicionalista, ele tem uma característica, porque além de trazer cultura, traz educação, traz formação, traz o ensino da ética, ensino do respeito, e o movimento construído a várias mãos, né, Julinho, na região da feitoria, tem já se consolidado como um dos principais movimentos aqui na região do Vale dos Sinos, não só na região da feitoria, mas já tem se destacado inclusive na região, esta parte mais da cidade e também na divisa com Lomba Grande. O Alessandro, a ideia do Alessandro eu acho que é bem interessante. Agora, quando estivermos trabalhando as questões ligadas ao orçamento do município, as diretrizes LDO, da possibilidade, né, Rogério, da gente implementar uma emenda que pudesse garantir recursos no orçamento do próximo ano, para que esses jovens que passaram por um período de formação possam também ser aproveitados, né, Alessandro, na coleta noturna, se há a ideia, né? Porque realmente é inadmissível, em 2016, um cidadão sair lá da Santa Marta, da Tancredo Neves, quem sabe, lá do outro extremo da cidade, vir colher material aqui no centro da cidade e depois a sua carroça, depois de ter feito várias horas de atividade, retornar de novo para a região lá para fazer a separação do material. Então, com certeza, é na educação, é na formação, é em políticas públicas que interagem com a população que vive da reciclagem, é que a gente vai conseguir transformar as vidas das pessoas e dar um trabalho com mais dignidade, porque
Não que ele não faça uma atividade digna, sim, a separação do material reciclado, a sua venda é um trabalho extremamente digno, mas é indigno, é desumano aceitar que um cidadão saia de uma região para chegar até o centro, colher material, ele precise percorrer cerca de 5 quilômetros puxando uma carretinha. Isso é inadmissível. Então, nós temos o compromisso de discutir no orçamento uma emenda e provocar o governo, seja esse que está ou o próximo, para que mude isso e não permita mais que fatos como esse ocorram na nossa cidade. Queria também fazer referência à homologação da candidatura do ex-prefeito Ari Vanazzi. Todos sabem, é de público, as pesquisas realizadas não só pelo Partido dos Trabalhadores, mas pelos outros partidos apontam o ex-prefeito Ari Vanazzi numa ampla preferência na população de São Leopoldo. Ele ultrapassa já a casa dos 34%, 35% na intenção de voto do eleitor em São Leopoldo. Isso nos faz refletir da importância que esse governo teve no último período na cidade de São Leopoldo. E um governo que hoje se despede, que é o governo do prefeito Aníbal Moacir, com toda a estrutura, com toda a máquina, não consegue colar a sua candidatura. É a expressão e a convicção de que a população de São Leopoldo pode fazer a comparação entre os dois governos e opta pelo retorno do ex-prefeito Ari Vanazzi. Então, a Justiça também já determinou que é improcedente as acusações com respeito ao processo principal. Então, diante desse fato, a militância do Partido dos Trabalhadores e partidos aliados, e quero convidar todos os vereadores para que façam parte dessa grande caravana, que com certeza vai garantir a reeleição do prefeito Ari Vanazzi e do projeto que não poderia ter parado em 2012. Quero fazer também, Giacomini, fiz na última terça-feira uma fala e disse que o senhor vereador estava ironizando, zoando, querendo lhe pedir desculpa. O senhor, na condição de líder de governo, muitas vezes se encontra num brete muito difícil. O senhor é um homem sério e fui desrespeitoso quando emiti a minha opinião dessa forma para o senhor. Então, quero agradecer a todos, que a campanha seja uma campanha digna de leopoldenses, estando de lados opostos, mas que possamos ir para a rua, tentar convencer o eleitorado de que o nosso ou aquele candidato seja melhor. Nós temos a convicção e a certeza de que o prefeito Ari Vanazzi é a melhor proposta nesse momento e lidera e será o futuro prefeito da nossa cidade. Muito obrigado. Conclui, vereador. Próximo vereador a usar a tribuna, vereador Nestor Pedro Schwertner. Nosso bom dia a todos, a todas, vereadores, público aqui presente nesse dia de chuva, a nossa militância, por isso saudar todos aqui também, os pré-candidatos a vereador, além dos nossos vereadores. Eu vejo aqui a Jussara, vejo, né, o Daniel Sauer, vejo integrantes, né, dos demais partidos, né, o nosso bom dia a todos. E eu tenho basicamente dois assuntos aqui, Andrade, que eu considero importante. Primeiro, né, a nível do Congresso Nacional, a votação, né, desta noite, dessa madrugada, né, do fim do monopólio do Cunha, né, expressando claramente a satisfação ou a insatisfação do povo brasileiro com o desmando da política e o preço que a cidadania paga por isso. Por isso, tenho certeza, todos que estão aqui nessa manhã, né, todos, com poucas exceções, quem batalhou pelo Fora Cunha, tem certeza, sim, que as consequências para o país estão colocadas para que, sim, nós também teremos, sim, imediatamente um Fora Temer, porque nós sabemos que representa um retrocesso político para os trabalhadores, para os cidadãos mais pobres do nosso país, porque esse governo já fez a opção pelos ricos, pelo monopólio internacional e assim por diante.
que eu preciso aqui, vereadores, né, também dizer de que no município essa campanha tem desdobramentos, mas eu preciso dar informes aqui que são importantes. Hoje, às 14 horas, né, está aqui a nossa comissão de Finanças, vereador Jacomini, Mota, vereador Cigana, nós temos hoje às 14 horas audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o orçamento para o exercício de 2017, um orçamento polaco aqui de 895 milhões para o próximo período como diretrizes, né, desse governo. Eu acho que todos que têm compreensão sobre a cidade que queremos, o futuro da nossa cidade, é importante que participem. As emendas serão até o dia 22, às 17 horas, e a primeira votação, isso é muito importante, presidente Iara, será no dia 29, e a segunda votação no dia 5 de outubro. É muito importante esse processo. E também, na quinta-feira, teremos a apresentação, isso é muito importante, a apresentação do segundo quadrimestre, do nosso município. O segundo quadrimestre, ou seja, são as metas fiscais do governo municipal dos primeiros 8 meses. É muito importante, são números importantes que serão apresentados, né, portanto, na quinta-feira, também às 14 horas aqui na Câmara de Vereadores. Então nós vamos verificar o que o município, aonde preferencialmente o município de São Leopoldo fez a sua gestão e investiu os seus recursos. Também aqui, pedir desculpa, está aqui a nossa grande candidata mulher, também a vereadora Janaína. Onde é que está a Janaína aqui? Ah, obrigado, Janaína. Isso, obrigado pela presença. E dizer, para concluir, de que a campanha no nosso município, a campanha de 2 de outubro, eu e o vereador Andrade, ontem fizemos campanha junto na feitoria, dividindo o eleitorado, conversando sobre a cidade, né, estabelecendo uma relação de compromissos com a grande feitoria. É muito importante. E dizer de que o deferimento da candidatura do nosso ex-prefeito e futuro prefeito Vanazzi, sim, é o elemento importante para o nosso próximo período do nosso município. Nós temos certeza, sim, vereadores, de que na disputa, né, dos nossos candidatos, o verdadeiro, o prefeito que, respeitando todos os demais, tem conhecimento, tem base política, tem conhecimento da nossa cidade, e temos certeza, sim, que o povo de São Leopoldo, lá em 2 de outubro, escolherá, sim, o melhor prefeito da nossa cidade, uma grande penca de vereadores. Um grande abraço, até a vitória, companheiros! Próximo vereador a usar a tribuna. Próximo vereador a usar a tribuna, vereador Carlos Sucheski. Tá, pessoal, muito obrigado. Vou agradecer a generosidade de vocês colaborarem com a sessão. Vereador Carlos. Quero saudar todos, dizer que a CPI do SEMAI, que vai apurar a maior dívida da história daquela autarquia, 22 milhões de reais,
teria o depoimento do ex-diretor, o Chico da Farmácia. E o Chico da Farmácia, nós teríamos o depoimento dele já marcado para amanhã. E vejam só, tivemos que desmarcar o depoimento do Chico da Farmácia, que foi diretor do SEMAI, em razão da sua não localização. É incrível isso, mas nós não vamos desistir. São Leopoldo tem o direito de saber o que aconteceu naquela autarquia, de como chegamos nessa dívida astronômica. Dívida essa que será paga por todos nós contribuintes. Mas também quero falar sobre o parecer do Tribunal de Contas, que está desde o dia 5 de agosto nesta casa, aguardando o posicionamento de nós, vereadores. Vereadores que somos pagos pelo contribuinte São Leopoldo para trabalhar. Estamos aguardando desde o dia 5 de agosto, né, o parecer da Comissão de Finanças. Aliás, diz o artigo 188 desta casa, que a comissão terá 20 dias para apresentar o seu relatório. Está desde o dia 5 de agosto. Diz o artigo 220, para prazo previsto nesse regimento, serão considerados apenas os dias úteis e não ocorrerão nos períodos de recesso, ressalvadas as exceções previstas. Termina na quinta-feira, dia 15 de 9, este prazo. A comunidade de São Leopoldo tem o direito de saber o que o seu Ari Vanazzi fez com a cidade de São Leopoldo. Todos sabem mais de 30 e tantos processos que ele responde, mais de 3 condenações, já em duplo grau de jurisdição, condenado a devolver mais de 30 milhões de reais para os cofres municipais. Este é o cidadão Ari Vanazzi, que infelizmente, ainda aguarda julgamento desta casa, para que São Leopoldo possa, sim, separar o joio do trigo, porque não é mais possível o cidadão de bem, o trabalhador que paga os seus impostos, ficar carregando nas costas uma pessoa que tem 30 e tantos processos porque não cuidou do nosso dinheiro público. São Leopoldo não aceita mais esse tipo. Aliás, aquele dito alinhamento das estrelas, agora o alinhamento das estrelas vai ocorrer lá na Papuda, porque falta sim o chefe da quadrilha criminosa, o Lula e companhia, ir todos lá para a Papuda, porque é para lá que a justiça tem que mandar aqueles que não respeitaram o dinheiro público. Nós que somos sim homens do bem, ficha limpa, não permitiremos mais que esse tipo de política. A senhora me assegura a palavra, presidente? Me segure o tempo. Vereador. Vamos assegurar a palavra do vereador. Nós, em São Leopoldo, não permitiremos mais que esse tipo de administração fraudulenta, que não respeita o dinheiro público, venha estar à frente do município de São Leopoldo. Nós também encaminhamos o recurso para que a justiça, independente da decisão que esta casa terá, mas que a justiça não permita aquele que não teve cuidado e zelo com o dinheiro do leopoldense possa estar transitando livre, leve e solto. Chegou o momento que nós temos que passar o país a limpo. Já tiramos parte da quadrilha lá de Brasília. Hoje, pela manhã, mais um caiu. Mas temos que começar também a fazer a faxina aqui pela cidade de São Leopoldo. E as pessoas de bem, que têm respeito, não vão tolerar Ari Vanazzi estar livre, leve e solto. Por isso,
favor, senhor. Por isso, quando se fala em proposta para a segurança de São Leopoldo, eu digo que uma das propostas é prender aquele que roubou São Leopoldo e que agora terá que ir para a cadeia. Próximo vereador a usar a tribuna, vereador líder do governo, Cláudio Giacomini. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Eu gostaria de falar aqui na fala do Alessandro. Com certeza, Alessandro, vamos, como eu te falei antes, eu tenho um projeto nessa área, que foi a proibição da incineração do lixo reciclável. Como se sabe, um dos sonhos do prefeito, e isso aí até eu acho que é um projeto que serve para qualquer prefeito que assumir a cidade, de que as cooperativas amanhã ou depois façam toda a coleta de lixo da cidade, inclusive os domiciliares. Isso aí seria um incentivo muito grande, eu acho que seria, com certeza, o dinheiro que se paga hoje para as coletoras ficaria aqui na cidade com as cooperativas. E isso aí tu pode contar com o nosso apoio. Eu gostaria também de tecer um comentário quanto à homologação aqui do prefeito Vagazzi no TRE. Essa homologação não impede que todos os processos que ele responde não tenham curso. E aí, eu tenho muito medo. Eu acho que a população de São Leopoldo não pode ficar nesse impasse de um prefeito, de um candidato concorrendo e estar sujeito ali adiante ser cassado, não poder assumir por ficha suja. Então, caiu lá, caiu o Cunha, tinha que cair, sim. E agora nós estamos aqui há mais de 30 dias com o relatório do TCE e não se consegue nomear o relator. Nós queremos só simplesmente votar, que venham, que seja votado aqui na Câmara o relatório do TSE, nada mais do que isso. Eu acho que a Câmara está se omitindo numa coisa muito grave, muito séria em São Leopoldo. São Leopoldo não pode ficar à mercê. Não pode ficar à mercê. Não pode ficar à mercê de um filhote da Dilma, um filhote do Lula. Olha, por favor, a dona Dilma veio embora e trouxe aqui, está no jornal, afanou 52 itens do Palácio que vai ter que devolver. Mas isso aí, será que está incrustado no PT, a roubalheira, até os objetos do Palácio? E tomara que não seja verdade. Tomara que não seja verdade que ela tenha mandado sacrificar o cachorro dela para não trazer para cá o labrador. Isso é coisa de gente... Sim. Isso é coisa que não se pode admitir de maneira nenhuma, que é absurdo uma coisa dessa. Isso está incrustado nas pessoas do PT. Eu gostaria também de comentar, pedir mais uma vez, solicitar à nossa comissão, ao nosso presidente da Comissão de Finanças, que tome uma posição, que essa casa tome uma posição para nós votar o projeto. Só queremos votar. Tragam para o plenário e vamos votar se esse cidadão deve ou não deve continuar a sua campanha para prefeito de São Leopoldo. E eu tenho certeza que São Leopoldo não vai querer, com certeza, uma pessoa com um passado que está aí respondendo a N projetos da Justiça. Muito obrigado. Vereador Brasil, o senhor pediu a palavra? Acho que nós vamos ter que transferir a sessão para a noite. De manhã o povo está muito quente. Vereador Brasil. Vem muita, né? O café da manhã estava fortíssimo. Vereador Brasil de Oliveira. Bom dia a todos. Bom dia, minha presidente, meus colegas vereadores, público aqui presente, que prestigia essa sessão hoje, na parte da manhã, agora nesse período eleitoral.
estamos na reta final, aí faltam apenas 18, 19 dias. Presidente, vendo em relação a essa questão das contas do ex-prefeito Ari Vanazzi, eu gostaria de uma posição ou da presidência ou do presidente da Comissão de Finanças para a gente saber exatamente como é que está, a que pé que anda essa situação, porque o processo, que eu saiba, já está há alguns dias na casa. Então, para saber onde é que está, qual é a situação, como é que está andando. Não sei se é o presidente da comissão ou se é a presidência da casa que pode nos relatar alguma coisa mais concreta, porque chega aqui toda a sessão, é um jogo de empurra para cá, o outro empurra para lá, e a gente não sabe como é que está. Então, a gente gostaria de ter uma posição concreta, de se as comissões estão se reunindo, quando é que sai esse parecer, como é que está essa situação. Até porque, além da população que está aqui, a gente está visitando casas em casas, estamos andando na rua, e as pessoas nos perguntam em relação a essa situação, e infelizmente a gente está em cima não... Pessoal... Hã? Pois, justamente isso que eu estou perguntando, já para esclarecer para nós e para vocês, qual é o prazo, então, que está. Porque se o prazo, se nós tiver que votar amanhã, nós votaremos amanhã, se tiver que votar depois da manhã, nós votaremos. Porque para mim não falta responsabilidade em votar o que tem que ser votado. Foi para isso que eu fui eleito. Não tem problema. Era isso, vereador? Era isso, só esclarecimento em relação a isso. Eu vou pedir a licença dos senhores para poder tentar explicar e esclarecer aos senhores, aos vereadores que não têm conhecimento do procedimento, e a comunidade. Nós estamos aguardando um parecer para fazer uma coletiva, inclusive com a presença da imprensa estadual, para que possamos esclarecer sem deixar qualquer nuance de ambiguidade. Nós, quando tratamos de um processo, seja ele judicial, seja aqui um procedimento especialíssimo como é esse, nós temos que tomar cuidado com a legislação, com o que diz a lei, sob pena de fulminar todos os atos praticados. Então, aqui nós não estamos para agradar a torcida A, a torcida B, muito menos deixar com que a nossa vontade prevaleça, e sim o que está escrito aqui. E isso vale para pessoal da esquerda, da direita, para quem ama o Vanazzi, para quem o detesta. Nós vamos aqui seguir a lei, sim. Este é o nosso caminho, essa é a nossa determinação. Bom, nós entregamos aos senhores vereadores, bem como a Comissão de Orçamento, na primeira semana, tão logo foi reproduzido, são 7 volumes, com quase 3 mil cópias. Então, é imenso, o volume é imenso. O Tribunal de Contas levou de 2008 a 2016 para nos entregar isso. Veio o parecer pronto. De lá para cá, pessoal, ocorreram diversas inserções, diversas decisões judiciais que precisam, sim, serem sopesadas. É necessário. Nós estamos aqui na qualidade, não de torcedor. Nenhum vereador, nem da bancada do PT, nem do PSDB, nem do PMDB, muito menos essa presidência. Nós estamos aqui na qualidade de julgadores. E eu espero que nós possamos julgar com isenção, mas com muita ética, com muito caráter, com muito espírito público. Eu recebi, senhores, os pareceres agora. Eu confesso que eu não os li, porque cada dia entra um requerimento, cada dia entra uma situação que nós temos que parar tudo para analisar e dar o andamento. Também sob pena de fulminar o procedimento. Então, eu vou pedir aos senhores, vou suspender a sessão por alguns minutos, vou pedir que a doutora Angélica, que é advogada, a doutora Tânia também está aqui, o doutor Gutierrez, que usem a tribuna e nos auxiliem. Elas elaboraram os pareceres, eu confesso que eu ainda não os li. Que elas possam, então, doutora Angélica, é possível? Prestar um breve esclarecimento, mas fica aqui combinado que nós vamos fazer, então, se o jurídico assim entender que não existe nenhuma ilegalidade, fazer Pois não, vereador? Se possível, antes da doutora Angélica, só ler o requerimento que nós protocolamos, porque a partir disso, talvez a doutora, inclusive, já possa fazer uso na sua fala, por gentileza. Eu vou pedir, então, para o vereador Castro, por gentileza, que proceda a leitura do requerimento que recebemos agora. Agora, mais um requerimento. Pois, por favor, então, reabra a presente sessão, o vereador vai, então, ler o requerimento da bancada do PT. Vou fazer a leitura do ofício 131,
2016. Excelentíssima senhora doutora Yara Cardoso, presidente da Câmara de Vereadores São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, venho através deste, com base no que segue. Considerando a sentença da 4ª Vara Civil da Comarca de São Leopoldo, no processo número 033/00-255-34, de autoria do Ministério Público do Rio Grande do Sul, tendo como réu o ex-prefeito de São Leopoldo, senhor Ari José Vanazzi, em que o juiz de direito Daniel Neves Pereira julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em processo que se refere à elaboração da lei dos CCs. Considerando que o parecer do Tribunal de Contas do Estado, na análise das contas dos administradores da cidade no ano de 2008, ao opinar pela não aprovação das contas naquele ano, leva em consideração para tal indicação de parecer desfavorável a inconstitucionalidade da referida lei dos CCs, que, a partir da sentença proferida no processo número 033-115-00-255-34, descaracteriza majoritariamente o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que tramita nesse Poder Legislativo sob o expediente número 1620. Considerando que tramita no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul recurso da parte do senhor prefeito Ari José Vanazzi, pedido de revisão número 9840-0200/164, agravo regimental 011-254-0200/166, solicita a revisão da análise das contas de 2008 por decorrência da sentença de primeiro grau proferida no processo número 033-115-00-255-34. Considerando que, em face de sentença já referida acima, temos expressamente o conhecimento de fato subveniente e que o teor do mesmo implica substancialmente no parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, baseando-se no artigo 5º do inciso 15 da Constituição Federal e nos artigos 57, incisos 1º e 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, requer a. que haja por parte da Comissão de Constituição e Justiça a apreciação de constitucionalidade do expediente 1620 na forma regimental. Assinado Carlos Roberto Fleck, líder da bancada do PT, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. São Leopoldo, 12 de setembro de 2016. Obrigado, vereador. Nós já tínhamos sido noticiados dessa decisão, mas vamos suspender a sessão, então, doutora Angélica. Por gentileza, a senhora procure, então, nos clarear acerca dos procedimentos aí. Bom dia a todos. Acerca desse processo legislativo do julgamento das contas do Vanazzi, a Casa tem primado pelo cuidado na forma e na legalidade do procedimento. Então, a presidente recebeu as contas, digitalizou cópias, entregou em tempo curtíssimo aos vereadores, todos receberam, não é verdade? A partir deste momento, foi protocolado no nosso sistema Legis. Do sistema Legis, foi encaminhado ao jurídico. O jurídico tem 5 dias para emitir o parecer, foi emitido o parecer no jurídico e foi encaminhado à Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças recebe
os autos deste processo, porém, existe um procedimento para a comissão fazer o seu parecer. Neste meio tempo, foram ingressados com vários outros requerimentos, tanto da bancada do PT, quanto de outras bancadas. É um interesse muito grande de todos nós que as coisas andem dentro da forma legal. Então, a cada requerimento que a nossa presidente recebe, ela encaminha para o jurídico. As reuniões da comissão são nas terças-feiras. A presidente recebe esse requerimento, passa para nós do jurídico. No máximo, na quinta-feira, ela recebe de volta o nosso parecer, e aí se manifesta dentro da comissão para que eles continuem o trabalho, sem prejuízo algum. Como a própria presidente falou, esse processo estava no Tribunal de Contas desde 2008. Ele tem mais de 3.000 páginas. Não é assim muito simples para que nós, de um dia para o outro, consigamos elucidá-lo da forma que ele merece. Ele merece muito cuidado. Não vai precisar de tudo isso. Em verdade, o processo, aqui, o artigo 187 do nosso regimento interno, diz que nós temos 60 dias úteis para apreciação das contas. Bom, o marco inicial é o dia 11 de agosto, certo? Quando foi protocolado no sistema. Então, nós estamos rigorosamente dentro do prazo e esperamos que agora as comissões, não sei o que a nossa presidente vai deliberar com esse requerimento da bancada do PT, mas acredito que constitucionalmente deve ser analisado com cuidado, porque há um fato superveniente que realmente pode sopesar na questão. Então, nós vamos analisar juridicamente este pedido e, logo em seguida, vamos devolver à comissão. É por isso que as coisas estão ainda neste pé, porque, quando nós não recebemos um requerimento de lá, nós recebemos um de cá. Então, eu gostaria de pedir à nossa presidente que continue com esse cuidado, porque é este o papel desta casa. Os senhores vereadores que tenham assim todo o cuidado, porque esse procedimento pode refletir nos próprios. Então, é preciso esse cuidado. Só um pouquinho, vereador Brasil. Eu só quero fazer um questionamento aqui ao jurídico dessa casa. Qual foi o parecer jurídico, então, encaminhado para a comissão? Porque, na verdade, ele teria que passar por duas comissões, né? Comissão de Constituição e Justiça e depois para a Comissão de Finanças. É esse ou vai direto? Não. É o que o PT está pedindo agora. O rito... Isso é o que o PT está pedindo agora. Tá, mas não foi feito o rito antes, normal? Não. O rito regimental diz que o parecer tem que passar por uma comissão, a Comissão de Finanças. É? Uma. É isso, doutor? Agora, eles estão pedindo a comissão... Por conta de um fato superveniente, considerando que, pelo requerimento da bancada do PT, considerando que há uma decisão judicial que afeta completamente o parecer do Tribunal de Contas, eles estão querendo, então, que a presidente passe pela Comissão de Constituição e Justiça. Tá. Então, é mais um tempo para nós analisar isso. Tá, mas me diz uma coisa, e qual foi o parecer que foi encaminhado do jurídico para a Comissão de Finanças? O nosso parecer, tanto meu quanto do doutor Gutierrez e a doutora Tânia, foi no sentido de legalizar o rito. Nós apenas fizemos um parecer técnico, certo, dizendo qual o procedimento que tem que ser considerado nesse processo. Nós não entramos no mérito, porque nós não somos os julgadores.
Nós apenas emitimos o parecer jurídico. Os julgadores são os senhores vereadores. Então, o nosso parecer quanto a este processo foi no sentido apenas de cuidar o rito, explicitar o rito, para que não se perca nenhuma questão quanto à forma e à legalidade do procedimento. Tá bem. Exato, exato. Nós não poderíamos entrar no mérito. Geralmente é mais ou menos isso que é encaminhado. Todas as comissões. Nós do jurídico da casa, pensamos bem, nos isentamos, fizemos pesquisas, inclusive, e nós enquanto jurídico, o nosso trabalho é técnico, vereador. Perfeito. Os julgadores são vocês. Perfeito. Então, não cabe a nós dizer se desculpa, sim mas ou se não. que cada caso parece que é um caso aqui, né? Porque nós tivemos o caso aqui que teve parecer opinativo, dizendo que o projeto não poderia tramitar. Mas Ou opinativo, dizendo que o projeto poderia tramitar. Vereador, e agora nós mudamos, então, agora é outra questão. Não Não tem problema. Não mudamos nada. Nós mudamos porque eu tive parecer de projetos que eu apresentei nessa casa, que teve jurídico da casa, que foi até Porto Alegre buscar outros parecer opinativos, dizendo que não podia ser. Sim. Então, e é o parecer técnico. Foi vereador, o nosso parecer quanto às proposituras dos vereadores é essencialmente técnico. Essencialmente técnico. E nós estamos aqui para auxiliar os projetos de lei dos senhores. Mas, no caso das contas de um prefeito, não é uma propositura de vereador. Tá, então, o senhor... Tá, é diferente, então. Exatamente. Então. Vereador Aurélio Schmidt. Bom dia, presidenta. Bom dia, vereadores. Vereador Aurélio, questionando a doutora Angélica. Eu recebi dia 6 o encaminhamento para a minha comissão, de Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu passo para a relatoria, ou como é que ficou essa situação daí da Comissão de Justiça pela casa, pela mesa? Dia 6 eu recebi o encaminhamento. Eu vou lhe perguntar, o senhor recebeu da Comissão de Orçamento os autos para proferir o parecer? Para mim fazer o encaminhamento para encaminhar o relator. Isso a mesa desconhece. Isso passou, a mesa desconhece esse procedimento. Mas não passou pela mesa? Não, vereador. Não. Vereador Nestor, pois não. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Isso, só cumprimentar, né, a nossa doutora, todos os vereadores, né, nós, na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, vereador Giacomini. Só um pouquinho, pessoal, preciso entender. Vereadora Cigana e vereador Mota, sempre temos as nossas reuniões às terças-feiras, às 11 horas. Na última terça-feira, a comissão aprovou o encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça, para esta comissão, né, dar a sua opinião sobre o rito, E exatamente esse é o encaminhamento que nós trabalhamos, né, e a comissão precisa ter segurança jurídica, a segurança jurídica em relação a esses encaminhamentos. Também tem encaminhamentos que vêm do próprio Tribunal de Contas e também da assessoria jurídica do nosso ex-prefeito, que também está em discussão a revisional de 2008. Portanto, são muitos elementos, vereador Brasil, né? E a Cigana compartilha conosco, né, pelo PSB na Comissão de Finanças. Nós temos a absoluta convicção da complexidade, do interesse, né? E nós queremos sim, né, manter, né, o rito que nós estamos conduzindo, né? Sabemos que as pressões são de todos os lados, né? E ela se intensifica, né, nesse momento, há 20 dias, 19 dias das eleições, e nós, como já diz
a nossa procuradora, se trata, presidente, de 60 dias úteis, né? E, portanto, nós estamos absolutamente dentro do tempo previsto, e que nós temos que ter a devida responsabilidade. O vereador Giacomini diverge exatamente disso, também tem seus interesses, né? Mas nós temos certeza, sim, que 60 dias úteis, a partir de 11 de agosto, é só contar os dias, presidente. Essa mesa pode ficar absolutamente tranquilo com a convicção de que nós estamos conduzindo adequadamente, vereador Brasil. Né? 11 de agosto, 60 dias úteis, é só contar o tempo, né? E, portanto, quero manter a tranquilidade desta casa em relação a esse momento tão importante. Todos os vereadores, não só da comissão, todos têm muito pouco tempo. Imagina nós sentados em cima de 3.000 páginas, que inclui desdobramentos de vereadores, o nosso ex-prefeito, assim por diante. Então, queria convocar novamente, né, para que hoje, às 11 horas, a gente tenha novamente a reunião ordinária, que é todas as terças-feiras, às 11 horas. Obrigado. Vereador Giacomini. Alô. Assim, ó, o encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça foi um encaminhamento pessoal do presidente. Não tem o aval da comissão, não, senhor. Esse encaminhamento foi pessoal seu. Eu não concordo. Eu acho que não tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça o processo. O segundo, eu gostaria de perguntar para doutor... Eu gostaria de perguntar para a doutora se os requerimentos da bancada do PT, ele pediu em algum momento a suspensão do processo, da evolução do processo. Vocês pedem a suspensão ou não? Tem um requerimento da bancada do PT pedindo a suspensão do processo. Considerando fatos supervenientes, né? Este requerimento foi o que foi entregue, o parecer esta manhã para a presidente, e ela ainda não o leu. Então, já me eximo, então, de falar a respeito, porque é uma posição da nossa presidente. Mas o que eu gostaria de dizer, para finalizar, presidente, a fala do jurídico aqui, é que, em que pese esses requerimentos possam ser protelatórios, não há como analisá-los. Não há como não analisá-los. Nós estamos trabalhando com afinco. O quadro do jurídico é um quadro pequeno. Nós somos só 3. E temos que, sim, prestar atenção, porque há requerimentos tanto de um quanto de outro lado. Muito obrigada. Vereador Giacomini, depois eu te Alô, eu só gostaria de alertar que o prazo da Comissão de Constituição e Justiça termina quinta-feira agora, os 20 dias. Na comissão tem que estar 20 dias, termina quinta-feira o prazo. Quinta-feira o prazo. Bem lembrado, bem e lembrado. nem sequer foi nomeado o relator. Por favor, o que é isso? Vereador Carlos Fleck. Senhora presidente. Vereador Carlos Fleck. Se reunir, então. Aí vão passar para... Viu, vereador? Eu preciso ainda fazer uma análise com o jurídico a respeito dessa solicitação de análise da Comissão de Constituição e Justiça. Quando nós recebemos, no início de agosto, a minha visão é que, sim, deveria passar pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, né, a Procuradoria, através de um procurador, através do rito, que é especialíssimo, e ali diz mesmo no nosso regimento interno, que não haveria necessidade, como a LDO também não. Então, bom, mas em função de todos os incidentes e decisões judiciais que vieram em seguida, bom, é necessário sim fazer uma reanálise sobre isso. Inclusive, senhores, é importante que a gente saiba aqui, vou pedir a colaboração de vocês num instante. Claro que nós temos aqui um olhar ideológico, claro que percentual grande da nossa cidade não quer que o Vanazzi concorra.
e a outra metade talvez também queira que o Vanazzi concorra. O que nós não podemos misturar aqui é a razão com a emoção. Isso não. Então, nós temos decisão lá, o apontamento do Tribunal de Contas, que aponta irregularidades do prefeito Ari Vanazzi, do ex-prefeito, no exercício de 2008. Nós vamos ter que analisar. E vocês sabem qual foi o principal condenação, o apontamento que ele teve através do tribunal? O tribunal não condena ninguém, Tribunal de Contas. Ele aponta. Acho que isso aqui está errado, isso aqui deve ser reprovado. O Tribunal de Contas não julga, ele aponta. Então, ele apontou que o Vanazzi contratou uns CCs irregulares, né, que isso veio em prejuízo ao erário. Foi a principal apontamento do Vanazzi das 7 laudas que nós temos. Senhores, a Justiça do Rio Grande do Sul inocentou Vanazzi disso. Isso retorna ao tribunal. Por favor, isso retorna ao tribunal. Nós vamos ter brevemente uma reavaliação através dos embargos que foram feitos. Ou seja, o tema não é pacífico assim juridicamente, não. Claro que se eu sou contra o Vanazzi, caça, mata de uma vez. Mas se eu sou... O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar esse pedido com muita isenção, porque, como disse aqui, não pode pesar a nossa torcida, tem que pesar a legalidade, mas tenhamos todos nós, vereadores, que estamos na posição de juízes e comunidade, para que aqui não se faça, né, nenhuma isenção, não se delibere, não se libere quem não pode concorrer, mas também, pessoal, que prevaleça a legalidade e a justiça. Essa é a nossa conduta e é assim que vai ser. A todos bom dia. Presidenta?